Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do FBE Cast. Eu estou aqui com o Antônio Moreira Salles, nosso convidado de hoje. Obrigado pela participação, Antônio. Obrigado vocês pelo convite e é um prazer estar aqui. Conta para mim sobre a Mandi. A Mandi começou comigo e com o Júlio. A gente se conheceu em Stanford, a gente é a turma de 2017 do MBA. Tanto o Júlio quanto eu temos famílias com histórico no agro. O Júlio é do sul do Brasil. E a gente começou a ver uma transformação, principalmente no mundo de comida, acontecendo. Então, surgindo o Beyond Meat, Impossible Burger, etc., no Vale do Silício. E a gente começou a analisar e falar, bom, o Brasil é um país extremamente relevante quando a gente está falando de agro. O mundo depende do Brasil. E a gente não via muito um fundo, principalmente no Brasil, focado em comida e agritech. Depois surgiram outros, mas nessa época, a gente está falando 2015, 2017, não tinha. E não tinha muito no mundo também. Quando você olha, é principalmente corporate venture capital de grandes empresas. Hoje, obviamente, quando você olha Europa, Estados Unidos, tem. Brasil também, principalmente pós-pandemia, que eu acho que teve uma quebra da cadeia, e aí as pessoas começaram a entender a relevância do Brasil, mesmo internamente, a importância do Brasil para o mundo quando a gente fala do agro. Depois surgiram algumas empresas de investimento no setor. E, enfim, só que o que aconteceu foi que em 2017, quando a gente se formou, o Júlio foi trabalhar numa pequena startup, eram 20 pessoas, acelera mais ou menos para 2020, eles fizeram IPO, hoje é uma empresa gigantesca, com market cap de 18 bi, mais de 1.500 pessoas, então é super interessante porque ele viu esse crescimento. E eu fui para a Inglaterra fazer investimentos pessoais, etc. Eu sou investidor. Agora com a Mandi eu reduzi muito, e agro zero, obviamente, porque eu não vou competir com o meu próprio fundo. Mas eu comecei a investir no mundo de startup ali mais ou menos 2013, 2014. Meu primeiro investimento foi o Quinto Andar, do qual eu já saí. Acho que deu um pouco E certo. foi direitinho, eu não posso reclamar, Foi não. bem, né? E acredito super neles. Acho a turma ali, o Gabriel, o André, incríveis. É só que já tinha dado um bom retorno e eu achei que eu tinha que reciclar, então por isso que eu saí. Mas, enfim, voltando um pouco para a Mandi, a gente começou a conversar sobre o tema quando a gente ainda estava no MBA em Palo Alto. E aí, depois disso, eu ainda passei um tempo na China, trabalhando para a General Atlantic em 2018. E quando eu voltei no começo de 2019, o Júlio tinha ido em 18 para a Inglaterra, exatamente para ajudar a abrir um escritório da empresa que ele estava de Europa. E ele falou, Antônio, entrei aqui, nós éramos 20, agora somos 1.500, era um time pequeno e isso mudou muito e eu queria fazer algo diferente. E o curioso é que eu peguei e falei, Júlio, vamos voltar às nossas conversas da época do MBA. Vocês já estavam gestando aquilo, né? Vocês Já há já tinham alguns pensado anos a assim. gente já tinha pensado, mas foi cada um para um canto quando a gente se formou. E aí eu virei e falei, mas ao mesmo tempo eu vou fazer o seguinte, eu também vou te recomendar para algumas startups que eu investi. E como resultado da minha discussão com o Júlio, ou das minhas conversas com o Júlio, quando a gente estava em Stanford, eu comecei a focar muito os meus investimentos na física para comida e agritech. Sempre, obviamente, com um ângulo muito de sustentabilidade. Mas, e aí eu falei, Júlio, então o que eu vou fazer eu tenho alguns investimentos aqui na Europa, eu vou te recomendar
também para eles, se alguém estiver olhando para certas posições que eu acho que você se encaixa. E eu fiz. E eu brinco com esses empreendedores para quem eu apresentei. Falei, tá vendo? Eu realmente gosto. Gosto tanto que a gente virou sócio. Então, foi um pouco daí. E aí tem uma passagem interessante nessa história, que é o Júlio é casado com uma francesa. E ele tem muito histórico, ele é muito próximo da França. Curiosamente, tanto o Júlio quanto eu temos uma certa proximidade com França. Eu fiz o Lycée Pasteur aqui em São Paulo, pequeno, saí pequeno. Meu pai morou na França quando eu tinha 5 anos de idade. Meu irmão fez o Pasteur a vida inteira, é casado com uma francesa. A gente vai para a França no mínimo 1, 2 vezes ao ano. Legal. Então, assim, tem uma grande proximidade. O Júlio, quando estava na Unicamp, ele fez intercâmbio com faculdade em Paris. Ele depois estava trabalhando para o BCG e foi para o BCG Paris, o BCG França. E ele hoje é casado com uma francesa. E ele me falou, mas eu quero ficar na Europa. E eu falei, acho ótimo. Porque como a gente resolveu fechar setor, então você precisa abrir um pouco geografia para ter massa crítica, para ter um número suficiente de empresas interessantes, investíveis, etc. E aqui, não me entenda mal, o Brasil tem muitas. E aí, o que a gente acabou... O que eu falei para ele, eu falei, Júlio, é bom você ficar na Europa. Porque a Europa é um lugar interessante para a gente. Tanto para cooptar investidores e também para estar de olho nas startups e fazer os investimentos. Então, vocês estão sem dúvida, com esses dois pés, assim. Sem dúvida. A gente, hoje, no nosso portfólio, infelizmente, uma eu ainda não posso falar, mas a gente fechou um investimento fim do ano passado, começo desse ano, depende de como você olha. Mas, enfim, foi ali dezembro e agora meio de janeiro. Então, com essa, nós temos 3 na Europa. Temos 2 nos Estados Unidos. Também uma das americanas, a gente também... Essa, sim, a gente fechou este ano. E temos 2 no Brasil. Então, sem dúvida, a Europa é um lugar que a gente olha para investir. Assim como é um lugar que a gente olha para possivelmente levar, seja nossas empresas americanas para a Europa, seja brasileira para a Europa. Então, vamos dizer que a gente, como dizem, eu gosto de evitar anglicismo, mas a gente tenta ter um pouco de cross-border entre as geografias que a gente atua, que hoje são basicamente Américas, então, desde o mais norte ao mais sul possível, Europa e Oriente Médio, etc. A gente chegou a olhar coisa em Ásia, enfim, Ásia-Pacífico, mas é um pouco distante. É distante tanto geograficamente quanto culturalmente. Para a gente é um pouco distante também, mas a gente não deixa de olhar. A chance não é tão grande da gente investir, mas a gente olha. Legal. O que está te chamando mais atenção aí? Eu sei que não é uma pergunta muito fácil, mas para onde que vocês estão olhando assim com mais interesse? Onde vocês estão sentindo que tem mais novidade? Ou coisas talvez que sejam aplicáveis para o mercado brasileiro? Eu acho que tem 2 caminhos aqui. Quando a gente está falando de agricultura, a gente está olhando muito para biotecnologia, biológico e genética. Enfim, a gente pode entrar no tema, se você quiser, de sustentabilidade. Eu estava, inclusive, neste fim de semana passado, eu não gosto de chamar de retiro, mas, enfim, num encontro ligado à Amazônia. Enfim, eu venho me envolvendo mais ou menos desde 2019, 2020. Eu tenho um tio que se mudou para lá, ficou lá há mais de 6 meses, então conhece profundamente. E a gente está olhando muito para esse mundo de biológico, porque quando você olha, tem um gráfico
específico muito interessante que mostra a evolução de abertura de terra versus produtividade. E quando você olha algumas décadas atrás, você tem menos abertura de área, mas você tem um salto de produtividade. Então, o gráfico é muito interessante, porque ele vem mostrando uma evolução, tem abertura de área, produtividade com abertura de área. Então, ele vem andando. Eu vou tomar o risco de dizer a data aqui, mas pode ser que tenha um erro aí de década, tá? Então, mas ali, mais ou menos 1960, 70, você tem um salto, aonde você abre menos terra, mas a produtividade, ou, enfim, aonde você usa o mesmo número de terra, mas a produtividade dá um salto. E isso vem muito, na minha opinião, de biotecnologia, de novo, seja bioinsumos, então biodefensivos, etc., e genética. E eu sei que esses são dois temas para a Europa muito perigosos de entrar, porque você pode entrar numa discussão profunda sobre o tema. Mas eu acho que ou a gente vai aceitar genética, mudanças genéticas, ou a gente vai ter um problema de produtividade. E tem aqui uma coisa que é muito inerente nossa, de olhar, já falaram 2030, agora 2050, para 10 bilhões de pessoas no mundo. Como é que você alimenta essas pessoas? Sendo que a gente tem um problema, e infelizmente, na minha visão, 1,5 grau já foi. Agora a gente precisa tentar resolver para não aquecer mais de 2 graus. Como é que você resolve isso, alimentar o mundo versus desmatar sem ter melhoramentos genéticos? E isso é impossível, na minha visão. Você acha que a gente está chegando num limite ali, né? Não é isso. Eu acho mais do que isso. Eu acho que a ciência está cada vez mais a nosso favor. E é muito interessante, porque você tem saltos gigantescos. Está aí uma tecnologia super interessante chamada CRISPR. Para genética humana, para genética não, né? Mas para melhoramento genético de diferentes culturas. Você vai aumentar a eficiência, mas você tem que mexer no RNA para estender o tempo de prateleira, por exemplo, de uma banana. Hoje você tem um desperdício gigantesco, porque o principal mercado de produção de banana, por exemplo, é a América Central. Agora imagina você pegar isso e falar, eu vou entregar na Ásia. A distância que você tem que... Você colocar num avião fica caro. Você colocar num barco, você tem um desperdício. Então você vai colher ela verde. Mesmo assim, você vai ter perda ao longo do caminho e ela vai amadurecer durante o caminho. Como é que você resolve isso? Você precisa... Vamos olhar para colher ela no momento certo, mas onde eu consigo estender o tempo para ela não ficar marrom e apodrecer. E aí você diminui perda, você passa a alimentar mais gente, porque as pessoas também se esquecem nesse cálculo que hoje a gente tem um número gigantesco de pessoas subnutridas no mundo. Nos bilhões, se eu não me engano. Então não é só, vou alimentar mais 2 bilhões de pessoas. É como é que eu resolvo o resto também. Então, desculpa dar uma volta tão grande, mas eu olho com muita animação para a biotecnologia, de novo, seja de defensivos, seja falando coisas tipo feromônio, tudo natural, que
Goste ou não, mesmo casos como feromônio, hoje não tem como. Feromônio não resolve totalmente sozinho. Você vai ter que misturar com um químico para ter a solução completa. Mas você reduz muito o químico. Seja através de melhoramentos genéticos, que é, de novo, o que permitiu você dar esse salto para não abrir mais áreas. E hoje, a gente precisa reflorestar milhões e milhões e milhões de hectares. Não é só deixar de abrir Não área, é né? deixar de abrir área, é reflorestar. E aí... E esse eu acho, talvez menos do ponto de vista Mandi, porque, enfim, a gente não vai investir em terra para reflorestamento, etc. Mas esse eu acho que é um mercado muito interessante e onde o Brasil, com todo o respeito, está muito à frente do resto. A gente tem que resolver muito problema. A gente tem hoje aberto na Amazônia o que seria mais ou menos uma França e uma Itália juntas. E muitas dessas áreas, as pessoas abrem, quando veem que não está vindo produtividade, etc., abandonam. Mas a gente, do ponto de vista Mandi, aqui é mais difícil da gente entrar. Aí tem uma empresa super interessante chamada ReGreen, fazendo coisas ligadas a isso, comprando terra, reflorestando, olhando questão de crédito de carbono, e depois devolve a área para o Estado. Mas a gente está à frente de 98% dos países no mundo, se não mais. Eu quero te ouvir sobre a Amazônia, mas vou voltar um pouco. Você acha que o Brasil, então, tem esse potencial para liderar um pouco esse processo que você está trazendo de biotecnologia, de bioinsumos, na questão também ambiental? Você acha que a gente pode ser uma referência tanto local na América Latina, ou também para outros países, aí falando a nível de África, talvez Ásia também? Eu não tenho a menor dúvida. E não tenho medo de dizer, possivelmente vou apanhar de muita gente, mas eu não tenho a menor dúvida. Eu acho o seguinte, a gente tem que tomar cuidado com algumas questões. Vai ter gente que não está nem aí para esse tema no agro, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, qualquer canto do mundo. Tem gente boa e ruim em qualquer indústria, em qualquer lugar do mundo. A gente tem gente muito séria. O que eu acho que falta para muita gente entender o Brasil, quando a gente fala, e aqui eu sinto uma tranquilidade de falar um nome específico, porque, enfim, eu conheço um pouco, etc., e respeito muito, mas quando você fala de SLC, é gente séria. E me desculpa, assim, não existe um profissionalismo no agro, no mundo, que nem no Brasil. A SLC não é uma família qualquer que resolveu. É profissional. O negócio é muito profissional. Sim, tem uma família, os Logman por trás, muito séria, muito bacana, mas é profissional. Mesmo quando você vai olhar, o CEO não é da família. E eu não estou dizendo que ser da família ou não ser é um problema ou não é um problema, mas assim, eu acho que isso já mostra, são empresas estruturadas. Não sou eu e o meu filho, são pessoas muito mais sofisticadas do que a gente imagina. Eu fui visitar a SLC ano passado e eles têm, vou arriscar aqui, e me desculpem se eu errei o número, mas eles têm 2 ou 3 PhDs codando para eles. Isso, sim, quando você fala numa empresa agro, as pessoas não pensam nisso. As Tem pessoas muita estão gente pensando... preparada, estudou fora, Exato. né? Sabe o que está acontecendo no mundo, né? Exato. Então, assim, sabem e têm a preocupação. Talvez não expressem,
publicamente, talvez não se defendam tão bem publicamente, mas a gente tem que tomar muito cuidado. E voltando à tua pergunta, sim, eu acho que a gente tem muita capacidade de liderar, tanto na questão do mundo verde, e vamos lá, quando você fala não indo muito longe, interior de São Paulo, você tem que ter 20% de mata na tua área inteira. Se você olhar esse número na Europa, esquece. Minha família tem uma operação no interior de São Paulo. A gente tem 33%. Quer dizer, mais do que A gente comprou, quando meu avô comprou, era dos ingleses. A gente replantou. A gente fala, não. Se você entrar no nosso site, etc., eu não acho que está lá. Vou te fazer uma pergunta. Você acha que o agro se comunica mal? Principalmente quem está fazendo as coisas... Me desculpem a turma do agro, muito. Muito. Desculpa te interromper, mas assim, é algo que eu sinto, e sinto na tua fala também, essa dificuldade de contar o que está sendo feito de interessante, de mais moderno. A gente é mais eficiente financeiramente? Sem dúvida. A gente é mais eficiente em termos de emissão? Eu não tenho medo de dizer que sim. Então vamos voltar para a Amazônia. Como é que você está enxergando a Amazônia? Ou como é que os investidores estão enxergando soluções para a Amazônia, agritechs que possam se aplicar na questão amazônica? Eu acho que tem uma questão que é muito importante se entender, que é a questão fundiária. E que é complexa como lidar com ela. Então, assim, eu concordo que é totalmente idealizado, e eu vou tomar um outro risco aqui, da gente... muita gente está sentada no seu ar-condicionado ao norte do trópico, olhando a Amazônia num mapa e achando que entende tudo sobre o tema. Me desculpem, venham para cá, vai entender. Se você me perguntar, eu não entendo a Amazônia. Eu te falei do evento que eu estava no fim de semana passado, eu fiquei calado, porque tinha muita gente que entende muito mais do que eu. Assim, estratosferas acima. Por quê? Porque é até meio vergonhoso dizer isso, mas eu fui o quê? 5 vezes para a Amazônia, se tanto. A gente virou as costas. Para a gente em São Paulo, meu ponto é o seguinte, imagina, se para a gente em São Paulo a Amazônia é uma coisa distante, imagina pro europeu, pro americano, é outro mundo. Só que eles acham que é fácil de entender. Tem solução? Eu sou um investidor de startup. Eu sempre acredito que as coisas têm solução. É simples? Zero. É complexo demais. Eu adoraria poder te dizer eu tenho uma startup na Amazônia. Eu não tenho. E eu não tenho porque tem muito aproveitador também. Eu acho, por exemplo, o tema de crédito de carbono muito complexo. Agora eu queria voltar um pouco, Antônio. Você foi estudar fora, quer dizer, você procurou Stanford, você foi para a Inglaterra, você foi para a China. Quer dizer, você se habilitou mais ainda do que já era para poder entrar nesse mercado. E o que você encontrou lá que te chamou bastante atenção, que você aplica hoje? Eu acho assim, tem uma coisa que é muito clara, que é um pouco quão objetivo, o quão direto ao ponto você tem muito no mercado americano, como as coisas são simples de se fazer, e que eu acho que a gente aqui é muito menos... usa isso muito menos. E eu mesmo, eu volto e meia brinco, assim,
você vê, você me fez uma pergunta, eu dou volta. O americano é direto ao ponto. E eu acho que tem uma coisa muito interessante que é a gente poder acreditar na gente mesmo. E quando você olha o brasileiro pelo mundo, vamos lá, acho que um exemplo muito claro aqui. O que era o Nubank há 10 anos atrás? Era uma startup. Não falando de startup, você pegar o Itaú Unibanco, que é o banco mais valioso do Brasil, vale mais que o BNP. Se você considerar o HSBC um banco europeu, o Itaú só vale menos do que o HSBC e o UBS. E tem gente que vai dizer que o HSBC, Hong Kong, né, é daí que vem o H, não é inglês. Ele está na Inglaterra, mas ele no fundo é de Hong Kong. Você pegar empresas aí indo para CIT, que tem operações mundo afora, Japão, Inglaterra, se eu não me engano, Estados Unidos, etc. Uma outra que a gente estava falando agora há pouco, Quinto Andar. Se eu não me engano, a última rodada foi acima de 3 bilhões de dólares. Você pegar a Gympass, que eu sei que teve aqui, inclusive. O César foi para a Europa, depois foi para os Estados Unidos, e hoje é a maior empresa de longe no setor dele, de longe. Então, assim, a gente, no Brasil, precisa valorizar muito o que a gente tem. Até quando você olha, a primeira aquisição internacional da história do Google foi a Aquan da UFMG. Foi a primeira empresa que eles compraram fora dos Estados Unidos. Que o Google tinha um escritório em Minas e São Paulo, né? Todo mundo falou, por que vocês estão em Minas, né? Ué, porque a gente... Desenvolvedor. Sim. Você olhar o Hugo Barra, que é um mineiro, tocava o Android. O Mário, acho que é Mário Quaresma, se eu não me engano, tocava um monte de coisa. Também o que o Google fez, o Chrome, não era o Chrome, desculpa, era o Google TV para concorrer com o Apple TV, etc. É uma pessoa super importante lá. Eu tenho uma amiga chamada Priscila, aliás, todos mineiros, isso provavelmente não é coincidência, que tá no Google Nova York, super bem, ligado meio YouTube, etc. O marido dela, que é o Henrique Penha, foi do Skype. Do Skype foi pro Google, pro Android. Do Android foi trabalhar com Johnny Ive na Apple. Então, assim, o que a gente carrega no bolso tem uma boa mão brasileira aí. Mais uma história não contada, né? E ele provavelmente vai ficar bravo comigo que eu contei essa história aqui, porque também é mineiro e faz jus às origens e prefere que não saibam que ele existe. Mas eu vou dizer que eu considero quase que injusto. E saiu de lá, e quem é o responsável? Aliás, foi levado pelo Hugo, que foi para a Meta. E quem é o responsável pelo óculos? Quem estava tocando todo o time do óculos? O Henrique. E aqui a gente não está falando que... Eu nem me lembro o nome dele, sendo sincero, mas quem foi o cofundador com o Mark Zuckerberg no Google, na Meta? O Severin, né? Brasileiro. Daqui de São Paulo. Estudando em Harvard. Criado lá, né? Estudou em Harvard, mas fez a escola americana aqui. Eu conheço gente que conhece ele muito bem porque é filho de amigo. Eu não conheço, mas... Então, assim, Instagram, mesma história. Tinha um cofundador brasileiro. Então, assim, a gente precisa, na minha visão, acreditar muito, porque a gente tem competência. Quando a gente se
prepara, quando a gente resolve jogar esse jogo, a gente joga um jogo incrível. A gente é muito eficiente, sem falar AB InBev é tocada por... Não é mais tocada, mas controladores brasileiros. Olha o que aconteceu, o que fizeram com Burger King, que incrível, que era uma marca que estava acabando. Os caras compraram e retransformaram o negócio em uma das maiores cadeias do mundo. E ali eu tenho um amigo na Suíça que é brasileiro. Então, assim, uma coisa... E desculpa, porque provavelmente a resposta que você esperava era alguma metodologia, era alguma... Mas eu acho que a gente precisa acreditar. E eu acho que a gente precisa acreditar e topar, de novo, fazer o diferente. A gente não precisa ter... Quando a gente tem o conhecimento e consegue fazer, acho que sim, aceitei é uma boa história. Mas a gente não precisa estar só na tecnologia pura. A gente precisa olhar e falar assim, aonde o Brasil se diferencia. E eu acho que isso, por exemplo, a turma do Nubank foi muito esperta, porque o mercado financeiro brasileiro é muito mais eficiente do que em qualquer outro lugar do mundo. E a gente não sabe também. Porque nos anos 90, fim dos anos 80, começo dos anos 90, você precisava. Porque se eu te transferisse um dinheiro e demorasse 3 dias, a inflação ia comer e aquele valor não era mais o mesmo. Ou de um dia para o outro, né? E aí a gente não entende que nos anos 90, ou até, eu vou te dizer, eu em Stanford teve que... Deu uma confusão, eles me reembolsaram um dinheiro. Você vai me reembolsar? Você vai mandar direto para minha conta. Eu recebi um cheque na minha casa. Eu tô falando 2017. E eu tive que ir na agência descontar. E não é nem um cheque pequenininho, bonitinho, não. É um treco deste tamanho. E eu fui lá descontar. Então, assim, aonde a gente tá à frente do mundo? E a gente tem coisas que a gente tá à frente do mundo. E eu não tô desencorajando quem acha que consegue montar a próxima CIT, a próxima TOTUS, e assim por diante, o próximo Nubank. O Nubank, aliás, entra nessa lista porque é mercado financeiro, mas o que eu estou dizendo é aonde a gente pode ter vantagem que outros não têm. Olha o Gympass. Vou te fazer uma pergunta bem, bem simples, mas ao mesmo tempo difícil. Você está otimista com o que você está vendo no Brasil, com o que está surgindo aqui no Brasil? No cenário de agritech, no cenário de tecnologia? Sim. Eu acho que tem muita coisa interessante. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não... E isso é global, tá? Com questão de valor. Eu acho que esse ano de 2024 vai ser muito interessante para a gente. Já começou um ano atípico, porque no total hoje nós temos 6 empresas no nosso portfólio. Brasileiras? Não, no mundo inteiro. Tá. Não, 6 não, desculpa. Agora já são 7 globais. 3 na Europa, 2 nos Estados Unidos e 2 no Brasil. Então, assim, a gente existe desde 2020. Nós fizemos 7 investimentos. De novo, dependendo como você contar, 2 este ano ou 1 este ano. Então já começou um ano mais interessante nesse sentido. Aonde eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado é muito empreendedor surfou uma onda de valores de empresas que estava muito fora, estava muito irracional. O dinheiro estava muito fácil. Mundo de juros zero, onde tinha muita gente topando muito risco. Agora, voltando para a tua pergunta, acho que o brasileiro tem muito calibre. Dá para fazer coisas incríveis, empresas impressionantes. Tem que acreditar. Eu acho que
para mim, a gente acredita muito pouco na gente. A gente tende é um pouco da nossa característica. A gente não pode esquecer, né? Nós temos 220 milhões, 213 milhões de habitantes. Então, assim, é um país muito grande. A gente não se dá conta disso. A gente é extenso em termos de área e a gente tem uma população grande. E a gente tem uma diversidade muito interessante de diferentes origens. E a gente é muito aberto ao diferente, ao estrangeiro. Você conversa com o estrangeiro que vem para o Brasil, eles ficam encantados do quão receptivo nós somos. Eu faço uma brincadeira que, no fundo, não é tão brincadeira. Enfim, rodei um pouquinho o mundo, passei por muita imigração. E eu digo, eu acho que o Brasil é o único país que eu fui onde o estrangeiro, na imigração, é mais bem tratado do que o brasileiro. Sem dúvidas. Tem menos fila. A fila é menor. Tem menos fila. A gente é super receptivo. Lá fora, pegar 1h30, 2 horas de fila, o jeito que podem te tratar, e é óbvio, não é sempre. Já tive casos de gente em imigração que foi o máximo, foi até divertido, quebra um pouco o gelo. Mas o Brasil é diferente. A gente gosta do estrangeiro. A gente tende a tratar o estrangeiro absurdamente bem. E você está trazendo uma coisa muito interessante, Antônio, que é assim, a gente tem uma facilidade em receber, mas talvez a gente tenha uma dificuldade em se vender ou se inserir fora do Brasil. Né? Como é que você enxerga isso? Tem um pouco de, a gente até já falou disso de uma outra maneira, mais leve, de complexo de vira-lata, entre aspas, que a gente tem dificuldade de entender o nosso potencial. Infelizmente, eu acho que a gente tem isso, sim. E eu acho que a gente tende, inclusive, a não ver o potencial que existe, inclusive, dentro do nosso próprio país. De novo, há quanto tempo existe o Nubank? Há quanto tempo existe o Quinto Andar? Há quanto tempo existe o Gympass? Há quanto tempo existe uma CIT? E eu tenho certeza que estão me faltando vários exemplos aqui. É até arriscado falar um ou outro, porque depois alguém vai falar, não vamos nos esquecer, o iFood. Qual é o principal mercado da Rappi? Ficaria muito surpreso, talvez não seja, mas ficaria muito surpreso se não for o Brasil. Então, assim, a gente tem um potencial gigantesco, mas a gente não se dá o devido valor. E acho que a gente vê muito isso quando a gente vê, seja gente com ambição de querer ir para fora, de novo, um Quinto Andar agora, com um time, pelo que eu entendo, eles não operam, e eu diria, não que eu tenha qualquer informação, mas eu diria ainda, porque o que eu sofri tentando alugar apartamento na Inglaterra, eu mandava WhatsApp pro Gabriel e pro André o tempo inteiro, falando, gente, pelo amor de Deus, vem para cá. Aluguel de apartamento aqui é a pior experiência que eu já vi na minha vida. Pelo amor de Deus, venham. Eles agora têm um time em Portugal, mas é um time mais desenvolvedor, etc. Mas eles estão abrindo, se eu não me engano, operação no México. Enfim, estão crescendo. Então, quando a gente vê gente querendo fazer com essa ambição, etc., você vê que muitos conseguem. E é muito bacana de ver. E um pouco quando eu comecei a olhar muito para o agro, e aí, de novo, não é necessariamente a visão do Júlio, meu sócio. Não é necessariamente a visão do Rafa, meu sócio. Mas quando eu comecei, e eu mudei um pouco isso, porque eu, sinceramente, acho até que você prova focado, fazendo o que você tem que fazer, etc. Mas muito da minha ideia era realmente virar e falar assim, vocês ficam falando que isso aqui é uma república de bananas, e olha o que a gente faz aqui. Olha o que a gente produz, olha o que a gente consegue fazer. Eu acho que tem muitas dificuldades, tá?
Eu acho que, assim, tem uma distância, e a academia, que me desculpe, mas tem uma distância muito grande entre a academia ainda e o mundo dos negócios. É muito difícil de navegar. É difícil entender o que está rolando lá dentro, saber novidade, pesquisa. Você está E eu, enfrentando essa dificuldade? muito, muito, muito. E aí você vê de novo o pragmatismo do americano. Eu estava indo para os meus 5 anos de formado de Stanford em 2022. Eu descobri o e-mail de uma pessoa da UC Davis, mandei um e-mail para ela. Falei, olha, eu sou um fundo de comida e agro, etc, etc, etc. Queria entender o que vocês têm aí, se tem startup interessante, etc. Estarei tal dia em São Francisco, posso pegar um carro e visitar vocês. Vem, tá aqui a lista de horários que você pode vir. Eu cheguei lá, sentei com uma pessoa, ele abriu uma lista de empresa. Falou, com quem você quer conversar? Sensacional isso. Aí eu comecei a conversar, ele falou, aliás, tem uma empresa aqui de uns brasileiros e tal, não sei o quê. Aí eu virei para ele e falei assim, legal, estudante brasileiro que veio para UC Davis e tal. Ele falou, não. Eu falei, como é que você tem uma empresa de brasileiro na tua lista da faculdade e tal? Não, eles vieram aqui, a gente avaliou a empresa deles, e a gente virou e falou, não, legal, vocês querem usar o nosso laboratório, vocês querem não sei o quê, vamos te incubar aqui. A gente te ajuda a montar. Aí você começa a conversar com a pessoa e você começa a explicar que, por exemplo, no Brasil, você tem uma Embrapa, etc., mas que como é concursado, não pode demitir. Isso dá um nó na cabeça do cara, porque o cara vira e fala, não, mas peraí, eu aqui, se eu não entregar essas minhas metas, e é uma UC, então é pública. Se eu não entregar essas minhas metas, eu tô na rua amanhã. Quer dizer, isso já está na mentalidade da universidade que ela tem que ter essa extensão. O cara não entende. Com o mercado. E não é só o meu aluno. Eu não vou dar nome, porque eu não sei nem se gostariam de eu... Mas eu tinha acabado de voltar de UC Davis e eu estava num evento. E tinha falado, tal, terminou, e eu estava numa roda e eu falei, gente, é inacreditável, porque eu sou brasileiro, eu tenho dificuldade de entrar. Eu já tentei entrar nas faculdades no Brasil e é muito difícil. E quando você consegue, tem alguma história meio estranha, algum cara meio atravessador, tem alguma... Aí eu contei essa história da UC Davis. E uma pessoa de uma empresa muito grande, que eu não mencionei o nome aqui, que fique claro, não mencionei mesmo, não é nenhuma das que eu falei, vira para mim e fala assim, nossa, Antônio, você acabou de falar uma coisa que caiu uma ficha para mim. Eu falei, o quê? Eu falei, eu nunca entendi. A gente tem uma tecnologia dentro da empresa que a gente tenta desenvolver, mas também, como não é o principal foco, a gente não colocou tudo ali ainda. Só que nenhuma faculdade brasileira, e imagina, eu estou falando de uma grande empresa, nenhuma faculdade brasileira quis me pegar. E outro dia chegou um e-mail para mim da NASA, falou, tô indo para o Brasil, queria te encontrar. O cara da NASA sentou na mesa comigo e falou assim, eu sei que vocês desenvolvem muita tecnologia interessante e tal, não sei o quê. Vocês não querem desenvolver essa tecnologia que você está me falando aqui no nosso laboratório lá da NASA? Sensacional. Aí você fala assim, cara... É uma miopia absurda, né? Cadê? Por que a gente não está desenvolvendo isso aqui? Por que... E eu posso te dar exemplo de cientistas incríveis, absurdamente bem formados, mas que resolveram, e sinceramente, não os culpo, não fazer no Brasil. Fazer lá fora e depois vende o produto aqui. Porque o cara vai para uma
UC da vida, vai para Berkeley, vai para Stanford. Stanford, obviamente, e Berkeley não são tão fortes em agro, mas vai para uma, que nem eu falei, UC Davis, vai para uma Caltech, vai para, enfim. E ele consegue financiamento. E não tem nada de errado ele ser um funcionário de uma faculdade pública e começar uma startup. Antônio, para a gente encerrar, queria que você falasse um pouco o que você está vendo para o futuro da Mandi e como é que você está vendo o nosso potencial do Brasil nesse setor de agritech. Futuro da Mandi, a gente estruturou o time agora, final do ano, então até o fim de 2021, de 2022, nós éramos 3, que eram os 3 sócios, eu e o Júlio, que é o nosso sócio que fica na Europa, em Bruxelas, e o Rafa, que entrou no fim de 21 e virou um sócio já. Nós trouxemos no começo do ano passado um estagiário, depois trouxemos no meio do ano, mais ou menos setembro, um associate, e depois trouxemos alguém mais meio principal, etc. Então a gente saiu de um time de 3 no fim de 22, um time de 6 no fim de 23. E eu acho que um pouco do que eu estava falando sobre esse ano já ter começado um ano muito mais interessante para a gente, em termos de fluxo, etc. Tem um pouco do mercado que eu expliquei, enfim, de novo, as empresas estarem saindo para levantar, etc., mais na minha visão, e num valor que faça mais sentido, que fique claro, a gente viu mais de 1.200 empresas nesses anos todos. Lembrando que, de novo, de 2020 até 2020, 2 anos, mais ou menos, era só o Júlio e eu. Aí entrou o Rafa. Então, 2022 éramos 3. 2023, no comecinho do ano, entrou o Lorenzo, que é o nosso estagiário, que já deu um fôlego a mais, e aí entraram mais 2 pessoas, que é o Luiz e o Léo, que deu ainda mais fôlego. Então, a gente agora tem um processo muito mais interessante. Eu antes, por exemplo, era quem ia atrás das empresas sempre, etc. Não é mais. Eu, Júlio e Rafa. Muito... Às vezes a gente olha umas coisas e a gente pede para eles entrarem em contato. Eles entram, eles fazem as primeiras conversas e a gente tem internamente um processinho de evolução. Então, a gente chama de Tier 3, Tier 2, Tier 1. E quando chega no 1, a gente já está negociando termos, já está... Eu acompanho isso sempre. Toda segunda e quinta a gente tem o Investment Committee, então eu sei exatamente o que está acontecendo, com quem a gente está conversando, como é que estão evoluindo, essas conversas de qualquer um dos estágios que esteja, por mais que eu fique um pouco mais envolvido hoje, mais para o final. Então, acho que a gente está muito legal, porque a gente conseguiu montar um time, eu acho que em termos de tamanho de time a gente chegou lá, é um time que tem um processo bacana, um time que está super entrosado, então os 3, como eu chamo, os 3 meninos, estão super bem, se entendem, se ajudam, é uma cultura muito... Eu estou bem contente com a maneira que a gente está conseguindo criar essa cultura, montar essa cultura. Então, eu estou hoje muito focado nisso, estou começando a desenhar um pouco também questão de processo para acompanhamento das próprias empresas que a gente tem. Eu estou em alguns conselhos, o Júlio também e o Rafa também. E, enfim, acho que a gente vai... esse ano, hoje, do que a gente levantou em 2020, a gente ainda tem mais de 55% do capital para investir. Então, a gente, voltando ao começo da nossa conversa, em 2020, que eu falei que a gente estava falando sozinho,
que a gente fala, não, a gente é paciente, a gente quer olhar questões financeiras, a gente quer olhar a questão de break-even, a gente quer... E a gente estava meio falando sozinho no mercado. Hoje mudou. Hoje mudou, e eu acho que a gente... E podem dar um Google para ver, que eu tenho entrevistas em que eu falo isso em 2020, 2021, enfim, etc., porque tem gente fazendo o oposto, né? Agora fala, não, mas eu sempre falei, eu fico, oi? Mas, enfim. Tá gravado aí o que você falou. Acho que a gente está como um time num estágio muito bacana. Acho que vai acelerar por uma questão de mercado e por uma questão nossa de estrutura que a gente tem. De novo, a gente foi muito cauteloso, vai continuar sendo cauteloso, a gente olha no longo prazo, a gente não vai fazer loucuras, o que não significa que a gente não vai fazer investimentos que vão dar errado. Não podemos esquecer, venture capital é investimento de risco. O que eu não quero é aumentar ainda mais esse risco. Então a gente vai ser diligente, a gente não vai deixar de olhar tudo que a gente acha que é importante, etc. Então, acho que isso é em relação a gente. Eu estou muito contente. Possivelmente, em algum momento, fim do ano, alguma coisa assim, a gente deve começar a olhar para levantar um segundo fundo. Não estamos com pressa. De novo, não. Muita gente fala, mas você começou em 2020. Eu falo, mas eu não estou com pressa. Eu não estou nisso para acumular, como dizem, AUM, né, que é o capital. Eu estou nisso para montar uma empresa no longo prazo. Eu brinco internamente, e não é uma brincadeira no fundo. Para mim, a parte mais divertida é poder desenvolver os meninos que estão lá dentro, o nosso time. Eu vou ficar muito feliz o dia que quem hoje é nosso estagiário estiver tocando o negócio. Eu falo, eu quero estar envolvido. Mas você que me empurre para cima para ser muito mais um conselheiro do que tá no dia a dia. E você que treine um time embaixo bacana. Porque para mim isso significa que a gente montou uma cultura bacana, uma cultura perene. E que montou o time certo. Um time competente, um time que... Porque eu não estou montando isso para se lembrarem do Antônio, ou do Júlio, ou do Rafa. A gente está montando isso para se lembrarem da Mandy. E isso foi uma discussão muito debatida, não no sentido... eu não posso nem dizer que foi debatida porque levou 1 segundo de discussão, mas foi uma coisa que ficou muito clara desde o começo entre eu e o Júlio. A gente falou, não queremos nome na porta. Não existe nome na porta. Isso aqui é uma cultura que a gente quer sucessão, a gente quer perenidade, a gente quer atrair gente competente e que este negócio seja cada vez menos dependente da gente. E acho que a gente está chegando lá. Óbvio, alguma dependência existe, mas se eu sair daqui hoje e for atropelado, eu não tenho preocupação de que esse negócio não vai continuar. Vai, e acho que a gente tem um time bacana, alinhado, etc., internamente. Para questão que você me perguntou de biotecnologia, ou enfim, o que eu acho de agritech, eu acho que vai ter coisa muito interessante. E eu estava falando agora há pouco de agrifintech, da Tarkin, etc. Eu acho que agora é um momento muito interessante porque o mercado está corrigindo. Até então, o preço de commodity, até não muito tempo atrás, o preço de commodity estava numa aceleração incrível e insumos por um tempo não acompanhou. Depois acompanhou e commodity agora está corrigindo. Não sei nem se dá para chamar de correção, porque é difícil dizer se é certo ou errado, e correção significa que é algo que está vindo para o correto, mas o preço de commodity está caindo. E vai ter, naturalmente, gente no mercado atrapalhada. Produtores. Eu acho que agora você vai ter a famosa frase de a maré vai baixar. E aí a gente vai ver quem está de short ou não no mar. Então acho que vai ter uma
vai ser um momento interessante, por exemplo, para agri-fintechs que estão dando crédito. Que resolveram montar um negócio para eles darem o crédito. Digo isso com tranquilidade porque, de novo, a Tarkin, o próprio Luiz diz, eu não sei dar crédito. Quem sabe dar crédito é gente do mercado financeiro e eu não sou. Então, acho que aí pode ser, a gente nunca sabe, pode ser que suma um ou outro, que surjam novos, etc. Então, acho que aí vai ter uma coisa interessante que a gente vai ver quem vai sobreviver. A gente não pode esquecer o número, fazendo um paralelo até com o setor de fintechs que existiram nesse país. E a gente está vendo uma que está ficando, que é o Nubank. Eu acho que agora tem uma chance disso acontecer e eu acho que vai ter um outro que vai sobreviver e eu torço por isso. E eu acho que o biotecnologia, e aliás, acho que isso é uma coisa muito importante de falar. A gente hoje no mundo, quando você fala de aprovação de biotecnologia de defensivos biológicos, é o único país no mundo que você tem uma aceleração da aprovação, se não for químico, mas for biológico. E eu acho que vai ter coisa muito interessante sendo feita no Brasil. A SLC, se eu não me engano, tem 6, talvez até mais já, 7 biofábricas dentro das suas fazendas. Você vê uma mudança muito forte. Ele está produzindo o próprio bioinsumo dentro de casa. Eu acho formidável. E recomendo quem puder ir ver umas operações agrícolas bem tocadas. Eu tive o privilégio de visitar uma fazenda da SLC e, assim, é bonito de ver e dá orgulho. Assim. E tem outras, tá? De novo, eu falo de SLC porque é quem eu sou mais próximo. Mas tem outras fazendo igual. O que é bacana. Só ele fala assim, cara, é isso que eu preciso do grande para que as startups existam. As startups do Vale do Silício precisaram da Intel no começo, depois, enfim, do Google, da Meta, da HP. Talvez seja HP, não Intel. Mas, enfim. Então, assim, você precisa do grande para te puxar. Essa a minha visão. Acho que a gente tem um potencial enorme aí, né, Antônio? Obrigado aí pela participação no podcast. Acho que a gente aprendeu muito. Quem acompanhou aprendeu muito. E estamos sempre com as portas abertas e sucesso aí na Mandi. Obrigado você, foi um prazer. Obrigado pelo convite. E, enfim, quando quiserem conversar sobre o tema ou que tiverem de dúvida, por favor, só procurar. Um prazer. Obrigado, Antônio. Obrigado. Essa foi mais uma edição do podcast da FBE. Acompanhe as nossas redes sociais e se inscreva aqui no nosso canal.